Repare que no episódio da série Superman Adventures, o ácido que o Coringa utiliza detona com a roupa do Super-Homem. Então aquilo na pele ia destroçar uma pessoa comum. Já no filme, o personagem Jack, vivido pelo ator Jack Nixon, pode reparar que o Jack Nixon utiliza o nome Jack para vários personagens. Nesse caso, o personagem e ator Jack cai no ácido e não é dilacerado como seria se fosse no caso do desenho animado. Ele até se torna um Coringa. Por quê? Qual a diferença de um ácido num caso e no outro? Pensou certo quem pensou em concentração. Não estou falando de meditação, não. Estou falando de concentração, um conceito químico. Então, pergunto para vocês o que é concentração. Concentração é a quantidade de soluto dissolvido no volume total da solução. Para isso, você tem o quê? O soluto e o solvente. O soluto é a parte que é dispersa, que vai ser dissolvida. Solvente é a parte que dissolve a outra parte. É o dispersante. Para diferenciar ainda melhor o que é um soluto e o que é um solvente, podemos pensar da seguinte maneira. Se temos o sólido e líquido, o sólido vai ser o soluto e o líquido o solvente. Exemplo, água e sal. Se tivermos álcool e água, aquele que presente maior quantidade é o solvente e o menor quantidade, o soluto. A concentração pode ser expressa em gramas por litro, em mol por litro ou em porcentagem. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pegar água sanitária e dar uma olhada no rótulo. Se você observar aqui, você vai ver a concentração dessa água sanitária. Mas qual o princípio ativo da água sanitária? Hipoclorito de sódio, ok? Você vai ver as seguintes informações no rótulo. Composição, hipoclorito de sódio e água. Princípio ativo, hipoclorito de sódio. O teor de cloroativo, que isso aqui está se referindo à concentração percentual do hipoclorito de sódio, tá? de 2 a 2,5%. E essa concentração é o ideal para combatermos vírus e bactérias, como o próprio coronavírus? De acordo com o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a margem da concentração deve variar entre 0,05% e 0,5% para ser efetiva no combate ao vírus. Então, eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer para diluir em água o hipoclorito, na concentração de 2 a 2,5%, para que ele fique dentro dessa margem. Consideremos para ter a solução de 0,1%, que aí fica econômico, o cheiro não vai ser tão abrasivo quando você limpar a casa, e ainda temos uma margem de segurança. Tem essa variação de 2 a 2,5%. Então vamos pegar a concentração mais baixa, que seria 2%, e a partir dela a gente calcular, porque aí nós temos uma margem boa de segurança. A concentração inicial dela é de 2%. O ideal é para nós termos entre intervalo de 0,05% até 0,5%. Vamos calcular 0,1%, então a concentração final vai ser 0,1%. Então nós temos que fazer a solução 2% se tornar 0,1%. Como fazemos isso? Pensou certo quem falou adicionando solvente, no caso água. Mas quanto de água nós vamos ter que adicionar? Pensem comigo. Quando nós temos a solução aqui de 0,2%, se adicionamos água, nós diminuímos a quantidade de hipoclorito de sódio no total da solução? Não, a quantidade é a mesma. O que vai mudar é o volume total da solução e a concentração do hipoclorito na solução. Mas a quantidade de hipoclorito vai ser a mesma, só que diluída. Então esse processo é chamado de diluição de soluções. Então podemos dizer que a massa de hipoclorito inicial é igual à massa de hipoclorito final. Agora, pense comigo. Concentração não seria massa sobre volume? Então nós vamos ter concentração inicial é a massa inicial pelo volume inicial e concentração final é a massa final dividido pelo volume final. Daqui inferimos que massa inicial é concentração inicial vezes volume inicial e
Massa final é a concentração final vezes volume final. Portanto, se massa inicial é igual a massa final, então concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Pronto, temos aqui a fórmula para fazer a diluição. Lembrando que o volume final que nós obtemos na solução é o volume que nós tínhamos antes, volume inicial, da solução mais concentrada, mais o volume de água que adicionamos. Então vamos lá. Usando a fórmula de diluição, o volume inicial é... Qual o volume inicial? Vamos pegar a medida. Tá? Pode ser um copo, uma colher, sei lá a quantidade que for fazer. Tá? Se quisesse medir o volume, dar um volume qualquer também, 100 ml, por exemplo, né, 1 litro, tá? Ia dar certo também. Então eu vou chamar de medida. Então a concentração inicial, 2%. Então vou chamar aqui 2%. Vezes o volume inicial, que eu vou chamar de uma medida, é igual a concentração final que eu quero obter é 0,1%. Vezes o volume final, que é o que eu vou descobrir. Então fica assim, ó, 2% vezes uma medida dividido por 0,1%. Podemos cortar aqui as porcentagens. Isso vai ser o volume final. Você pode ler ao contrário também, que é a mesma coisa. Que vai ser o quê? O volume final é igual a 2 vezes uma medida, dá 2 medidas, dividido por 0,1. Então, o volume final, 2 dividido por 0,1 dá 20 medidas. Certo? Então, como o volume final é o volume inicial mais o volume de água adicionado, quanto nós teríamos que adicionar de água? Então, o volume final menos o volume inicial é o tanto de água que a gente vai adicionar. Só você ver o quanto que você tinha antes e o quanto você vai ter depois. Então, o volume de água é o volume que você tem no final, que no caso são 20 medidas, menos o volume inicial, que é uma medida. Então, o volume de água a ser adicionado é de 19 medidas para que tenhamos uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Então, você faz a marca e você vai encher uma porção dela com hipoclorito de sódio e 19 com água. Pode até ser exagero de minha parte, mas antes pecar por excesso do que por falta, né? Ah, um detalhe importante. Quando você prepara essa solução com as medidas no copo, você tem que guardar, só para utilizar depois, em recipientes opacos. Não pode ser transparente. Ah, garrafa PET colorida também não. Por lá também entra luz e a luz vai deteriorar a solução. Então, outra solução para você também, eu falo solução como maneira de resolver o problema dessa vez, é você fazer isso tudo no balde, tá? E utilizar na mesma hora. Esse é um conteúdo que cai no Enem, soluções, e como o mundo todo está vivendo essa situação insólita, eu acredito que é bem provável que isso seja tema não só de redações, mas também de questões, né, envolvendo as demais disciplinas. E aí está um prato cheio para a química. O termo concentração, além de químico, é utilizado para outras abordagens, como por exemplo, estamos vendo muito agora, evitar a concentração de pessoas para diminuir a disseminação do vírus. Curta o meu canal no YouTube, Peterson Paim. Lá você vai ter acesso a esta e outras videoaulas. Espero a sua presença e se cuide. Se não é graduada, a gente joga na proveta.